Bloco 8. E agora, no bloco 8, vamos fechar tudo sobre o assunto de locação de imóveis por pessoas físicas. Vamos lá? A grande novidade, novamente, é que uma pessoa física poderá ser considerada contribuinte regular da IBS-CBS, sujeitando-se às mesmas regras que uma pessoa jurídica, dependendo do volume e da quantidade de imóveis alugados. Para determinar essa condição, a lei estabelece dois conjuntos de regras que exigem acompanhamento mensal contínuo. Mensal e contínuo. Ponto. Então, para determinar se uma pessoa física é considerada contribuinte regular do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, que é a CBS, na locação de imóveis, a Lei Complementar número 214 estabelece dois conjuntos de regra que eu vou chamar aqui, para melhor entendimento, de teste do passado e teste do presente. Porque, eu repito, a grande mudança, pessoal, com a reforma tributária é que a distinção não é mais entre pessoa física e pessoa jurídica. É o que? Sobre contribuinte e não contribuinte para fins de IBS e CBS. Olha, é bem possível que assim nós vejamos a extinção daquela camaradagem de eu não declaro aqui, você não declara aí, e aí eu baixo o preço um pouquinho, fica bom para todo mundo, é atrativo para ambos, né? É possível que nós vejamos a extinção de pessoas físicas que atuam como pessoas jurídicas, sem ser pessoas jurídicas, e acabam dando aí um Pelé, né, no recolhimento de impostos. Então, eu creio que é isso que a gente vai ter com essa nova lei. Como saber qual teste utilizar e suas aplicabilidades? Ambos os testes são cruciais e devem ser verificados periodicamente para determinar a condição da pessoa física como contribuinte. Então, você vai estar sempre utilizando os dois testes. Eu creio que pode parecer complicado, né, e custoso aí no início, mas a gente vai se acostumando com isso. Então, a gente vai sempre olhar para o ano calendário anterior e para o ano vigente, ambos ao mesmo tempo. Teste do passado, do ano calendário anterior. Esse teste ele é realizado anualmente para definir se a pessoa física inicia o ano como contribuinte. Quando aplica, né? Em janeiro de cada ano, observando-se os dados do ano calendário imediatamente anterior. Por exemplo, em janeiro de 2029, seriam analisados os dados de 2028 e existem condições cumulativas. Para ser considerado contribuinte regular com base neste teste, a pessoa física ela deve atender ambos os requisitos simultaneamente, que são: a receita total de locação no ano anterior deve ter excedido 240 mil. Se for exatamente 240 mil, a condição, então, não é cumprida. O valor precisa ser superior, mesmo que por 1 centavo. E essa receita, ela deve também ter sido gerada por mais de 3 imóveis distintos, ou seja, 4 imóveis ou mais. A Lei Complementar 214 ainda aguarda regulamentação para definir o que se entende por imóvel distinto. Eu já expliquei isso nos blocos anteriores. Sobre a atualização do valor. O valor de 240 mil ele é atualizado mensalmente pelo IPCA ou índice que o substituir, a partir da data de publicação da Lei Complementar 214, que é 16 de janeiro de 2025. Ou seja, esse valor ele já está sendo atualizado. Efeito: se ambos os requisitos forem cumpridos, a pessoa física ela começa o ano como contribuinte regular da IBS e CBS, sujeitando-se à apuração de débitos e créditos e podendo usar o redutor social.
Teste do presente, do ano corrente. Esse teste ele é aplicado para verificar se você, pessoa física, se torna um contribuinte ao longo do próprio ano corrente, caso você não tenha iniciado o ano nessa condição. Pegou? Se não pegou, volta e escuta de novo. Quando aplicar, a verificação ela é feita mês a mês do ano corrente. E a condição para essa verificação? Ela é não cumulativa com a quantidade de imóveis, tá? Então, você, pessoa física, se torna contribuinte se, em qualquer momento do ano corrente, a receita de aluguel ela superar em 20% o limite anual determinado no primeiro conjunto de regras, que é aquele de 20% de 240 mil. Isso significa que a receita de locação ela deve ultrapassar os 288 mil inicialmente. E a diferença crucial? Ao contrário do teste do passado, essa regra não considera a quantidade de imóveis que geram essa receita para você. Uma pessoa física ela pode se tornar contribuinte mesmo alugando apenas um imóvel, se a receita exceder 288 mil. O efeito: se a receita ultrapassa o limite dos 280 mil em qualquer mês do ano corrente, você, pessoa física, se torna contribuinte a partir daquele mês em diante. A tributação pelo IBS-CBS incidirá sobre o valor que exceder esse limite, não sendo retroativa aos meses anteriores do mesmo ano. Pegou? Então veja que é importante notar que uma pessoa física pode não ser considerada contribuinte pelo teste do passado, em janeiro, mas se tornar um contribuinte ao longo do ano pelo teste do presente. No ano seguinte, ao aplicar o teste do passado, novamente, você pode deixar de ser contribuinte se não cumprir os requisitos cumulativos, que são receita e número de imóveis. Lembra? Mesmo que tenha sido contribuinte no ano anterior pelo teste do presente. Essa dinâmica, ela exige, novamente repito, um acompanhamento fiscal constante.